Quem também já usou muito o comitê de imprensa da Câmara, do Senado, foi a Clarissa Oliveira, que está conosco aqui nos Bastidores do Poder. Clarissa, tudo bem? Boa tarde, boa noite para você. Boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Já usei bastante aquele comitê também. Realmente, o acesso ali do ladinho do plenário faz toda a diferença para a gente Faz trabalhar. toda, né, É Clarissa? relevante em termos de informação mesmo, não é só mimimi, não. Não é mimimi, é isso que a gente tenta traduzir, porque parece que a gente está advogando em causa própria quando a gente fala isso, né? É acesso à informação, é trazer a informação mais facilitada para as pessoas que acompanham a gente, né, Clarissa? Mas, enfim, a gente espera aí que tenha alguma mudança em relação a isso. Vamos então, Cris, Vamos passar em para a nossa frente. sabatina da Clarissa? Vamos em frente porque hoje foi instalada a comissão mista de orçamento. Clarissa, a gente fica com o orçamento de 2021 que ainda não foi aprovado no radar e nele todas as discussões em relação ao auxílio emergencial, do que pode sair em relação ao benefício por pelo menos 3 meses aí para ajudar um pouquinho nesse processo de recuperação da pandemia. E o que muito se especula nos bastidores é a criação de uma nova espécie de CPMF para bancar isso. O ministro Paulo Guedes tem dito que não concorda muito com isso, não. O que ronda pelos bastidores em relação a isso, hein, Clarice? Na verdade, gente, não é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não quer saber de nova CPMF. De repente, ele mudou de ideia e agora, nossa, não gosto mais dessa ideia. Ele passou mais de ano aí defendendo que essa seria uma forma excelente de aumentar a arrecadação, reduzir o aperto que o governo enfrenta atualmente no equilíbrio ali das contas, principalmente por conta da pandemia do coronavírus. Por que que a equipe do ministro Paulo Guedes, agora nos bastidores, resolveu baixar a bola em relação a falar de CPMF, dizendo que não tem que fazer isso, muito menos para bancar o auxílio emergencial? Porque eles querem usar a discussão sobre o auxílio emergencial para conseguir do Congresso Nacional outras medidas de ajuste fiscal efetivo, corte de despesa, corte de gasto. São negociações como, por exemplo, da reforma administrativa ou ainda a aprovação da PEC do Pacto Federativo, que deve incorporar vários gatilhos de redução de gastos do governo para garantir o cumprimento do teto de gastos. Todas essas medidas que o governo tem tido muita dificuldade de aprovar no decorrer dos últimos meses, viu isso estacionar no Congresso Nacional durante a gestão de Rodrigo Maia e de Davi Alcolumbre, e agora tenta encontrar uma fórmula para fazer isso andar. A questão é, o ministro Paulo Guedes é contra a CPMF nova de repente? Não, ele não é. Ele só não quer que essa discussão sirva nesse momento para quê? Para aprovar um novo auxílio emergencial que vai apertar muito as contas públicas sem obrigar o Congresso a aprovar medidas de corte de despesas. Reforma administrativa, por exemplo, a gente sabe que está ali, poderia viabilizar uma economia grande para a União, em super salários, em benefícios de servidores que poderiam ser extintos, mas o lobby é muito forte, a resistência é muito forte no Congresso, os parlamentares ficam sujeitos a esse lobby. O que está acontecendo nesse momento? Os parlamentares estão pressionando muito o governo federal para aprovar esse novo auxílio emergencial. O governo quer o novo auxílio, porque sabe que isso é uma chave importante para garantir a popularidade do presidente Jair Bolsonaro na entrada desse novo ano, em um momento de dificuldade, num momento onde tantos competidores aí, potenciais candidatos à presidência da República, começam a se mobilizar. Então, sim, o cenário é interessante para a criação de um auxílio emergencial, tanto para o Congresso quanto para o governo federal, sim. Só que o governo quer garantir que isso venha com ajuste fiscal. E o Congresso quer que essa discussão fique fora de conversa sobre teto de gastos e assim por diante. Então, é essa queda de braço que a gente vê correndo nesse momento. O governo quer conseguir do Congresso outras coisas antes de falar em CPMF. Quem sabe lá na frente retomar a discussão sobre um novo imposto, quando o governo do presidente Jair Bolsonaro tiver um colchão de popularidade um pouquinho mais firme, uma vez que agora ele está sem o auxílio emergencial, então está ali meio balançando, né? Pois é, sobre isso mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse que a arrecadação esteve praticamente equivalente nos municípios, tendo em vista o auxílio emergencial que volta a ser discutido. E aí ele diz, né? Não é dinheiro que eu tenho no cofre, é endividamento. Isso, desculpe, é terrível também. A economia tem que pegar, né? Ele está tentando se apegar também a esse discurso, mas ele sabe que o auxílio emergencial está ligado diretamente à própria popularidade dele, que foi o que a gente viu. Essa popularidade se mantém em níveis até mesmo estáveis, mesmo
com medidas consideradas bastante contestáveis ao longo da pandemia do coronavírus no ano passado, né, Clarissa? E aí, a pergunta que muita gente deve estar se fazendo, porque o que interessa para quem está ouvindo a gente precisa do auxílio, é quando vai ter o auxílio, né? Dá tempo da gente esperar nessas outras soluções do Congresso e ir discutindo outras pautas enquanto se discute ou não se vai ter auxílio? Como é que está o timing aí dos políticos em relação a essa necessidade que é real, é fora da política? As pessoas estão precisando do dinheiro do auxílio emergencial. É esse o argumento do Congresso, Bel, para tentar avançar na negociação de um auxílio emergencial sem avançar primeiro nas outras agendas que o governo tem interesse de fazer, sem ajuste. Só que é o seguinte, o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Se não for da criação de uma nova CPMF, vai ter que ser de um corte de gastos. O que começa a ser discutido internamente no governo e o que pega mal até para o mercado financeiro? A gente vê uma reação. É a possibilidade de um novo auxílio emergencial ser viabilizado por meio de créditos extraordinários. O que é isso? O governo faz uma liberação de dinheiro por uma situação atípica, né, para cobrir uma emergência. Isso permite, dependendo do mecanismo utilizado pelo governo, que isso seja feito fora do teto de gastos, da regra do teto de gastos, que impede o governo de gastar além do avanço da inflação do ano anterior, aumentar despesas num patamar superior ao da inflação do ano anterior. Então, é aí que a coisa começa a complicar, porque a gente vê uma reação do mercado financeiro, a gente começa a observar movimentação do dólar, dos juros futuros, que indicam uma preocupação do mercado quanto à capacidade do governo de honrar seus compromissos mais a médio prazo, não imediatamente, mas um pouco mais para frente. Isso é preocupante, sim, para a estabilidade financeira do Brasil, para a capacidade do governo de manter a confiança do mercado. A aprovação da autonomia do Banco Central, como a Larissa estava contando para a gente agora há pouco, não deixa de ser um movimento do governo do presidente Jair Bolsonaro para tentar tranquilizar um pouco o mercado, indicando aí que o governo não esqueceu que tem uma agenda a ser cumprida, não vai sair tomando medidas populistas à torto e à direita sem garantir que haja recurso em caixa e sem garantir medidas estruturantes que permitam ao governo federal segurar seus compromissos também lá na frente. Clarissa, olha, pois não. Só uma dúvida que surgiu aqui, porque é uma discussão que também está atrelada a isso, né, Clarissa? Furar teto de gasto é uma opção que está sendo discutida, essas despesas com a prorrogação do auxílio emergencial ficarem fora da regra do teto. Isso, você vê viabilidade aí pelas conversas que você tem com os parlamentares? Pelo que a gente ouve da equipe econômica, não há, o governo não está disposto a mexer com isso. Mas quando a gente fala de créditos extraordinários, não deixa de ser uma forma de driblar um pouco essa restrição, né? Então, tudo vai depender do mecanismo e da forma como o governo pretende fazer isso avançar. Mas uma coisa que eu esqueci de responder, que você me perguntou ali atrás, é quando que poderia haver um desfecho nessa negociação. A gente sabe que o governo do presidente Jair Bolsonaro está trabalhando com algumas mudanças na esplanada dos ministérios, ali para depois do carnaval, por exemplo. Então, a gente imagina que, pelo menos agora, até lá, vai haver ainda muita negociação, ainda tem muita bateção de cabeça quando a gente conversa com representantes do governo e representantes do Congresso a esse respeito. Prova disso é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vinha indicando aí, fazendo um discurso muito forte de, olha, uma coisa é o ajuste fiscal, outra coisa é o auxílio emergencial, a gente tem que acelerar, mas hoje ele já veio tentar acalmar os ânimos, olha, não, a gente vai achar uma solução que não extrapole o teto de gastos, mas que também não represente a criação de novos impostos. Então, tudo isso ainda está sendo discutido, ainda está sendo estudado internamente pelo governo para tentar conseguir o menor efeito negativo possível, porque criar um auxílio emergencial, claro, é uma solução importante nesse momento, isso se mostra relevante, mas tem que ter dinheiro em algum lugar. Se o governo não conseguir aprovação no Congresso de nenhuma medida estruturante que permita aliviar um pouco as contas públicas, é difícil viabilizar isso sem ameaçar o teto de gastos. Então, a gente pode acabar nessa briga durante muito tempo e demorar meses, enquanto isso as pessoas precisando de uma solução para essa situação. Exatamente. E tem gente que não está podendo esperar, né? Então é complicado quando a gente vê a política contaminando discussões aí que poderiam ser mais simplificadas se tentar chegar a um ponto em comum pensando em quem está precisando desse auxílio, né? Clarissa Oliveira, bom trabalho para você. Nos falaremos amanhã aqui em mais uma edição do Bastidores do Poder. Até amanhã. Obrigada, pessoal. Até mais.